gente, tudo bem? Como vão vocês? Gostaria de parabenizar todos que devolveram as atividades, que nos segundos colégios foi muito boa a resposta, a maioria mandou tudo, tá? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los. E em segundo, já atendendo a pedidos, eu vou dar uma aulinha para que vocês tenham a minha presença e a minha explicação, já que muitos disseram estar com saudades da minha pessoa, tá bom? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma retomada na parte das estruturas celulares para que a gente possa preparar vocês para a matéria do segundo bimestre. Para isso, vamos falar sobre qual habilidade iremos trabalhar. Relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes. Essa é a habilidade que nós vamos trabalhar nessa aulinha, tá bom? Vamos só retomar o que a gente já tinha visto na nossa aula presencial e também pelo Centro de Mídias isso foi falado. A teoria celular. O que nos diz a teoria celular? Que a célula é a unidade morfológica básica, ou seja, todos os seres vivos são formados por célula. Ela é a nossa unidade estrutural. A célula é a unidade funcional dos seres vivos. O que significa isso? Que nela ocorrem os processos essenciais dos seres vivos, ou seja, tudo que a gente faz como ser vivo depende da célula. E a célula é a unidade de origem de todos os organismos, ou seja, toda célula se origina somente a partir de outra célula. Então, as células que existem hoje precisou de uma primeira célula. Isso a gente já falamos, por isso que eu estou retomando rapidinho. Isso aqui também nós falamos na aula presencial. As partes básicas da célula, vamos lembrar? Membrana plasmática, reveste a célula, delimitando-a e atuando como barreira seletiva entre o meio externo e interno. Material genético, também conhecido por DNA, controla a maioria das atividades celulares. Ele é o centro de comando da célula. Ribossomos, relacionado à síntese e produção de proteínas, que são substâncias que coordenam nossas atividades. O citoplasma, que é formado pelo citosol, que é um fluido gelatinoso e viscoso, onde ocorre a movimentação das organelas e as reações químicas da célula, tá bem? Então essas são as três partes básicas, membrana plasmática, material genético, citoplasma e também os ribossomos. Temos dois tipos básicos de célula, que são as procarióticas, que são aquelas que não possuem carioteca, que é aquela membrana que separa o núcleo do citoplasma. Quem tem essa célula mesmo? Bactérias. E temos as células eucarióticas, que são aquelas que têm essa membrana organizando e guardando o DNA separado do citoplasma. São chamadas de eucarióticas, como nós, por exemplo, os outros animais e as plantas. As nossas células são eucarióticas. Só bactérias são procarióticas. Quais as semelhanças e diferenças entre essas duas células? Tanto a célula procariótica quanto a eucariótica vai ter membrana plasmática, vai ter ribossomo, vai ter DNA e vai ter o citosol. As estruturas que são exclusivas de uma ou de outra, procariótica, os plasmídeos e parede celular formada de açúcar. As células eucarióticas têm carioteca, organizando, aliás, o núcleo, e organelas membranosas. Então, essas estruturas só tem nas eucarióticas, que são a maioria. Semelhanças e diferenças entre as células eucarióticas. Quem tem célula eucariótica? Animal e vegetal, tá? Então, as células animais têm duas estruturas que a vegetal não tem, que é os centríolos e os lisossomos. E as vegetais têm parede celular, vacúolo e cloroplasto, coisa que o animal não tem, tá bom? Isso a gente já falou, por isso que eu estou passando bem rapidinho. Agora a gente vai falar sobre a estrutura da célula, tá? Como que ela é, o que tem dentro dela, que jeito que ela é, tá bom? Então aqui, ó, célula procarionte, com as partes dela, e a célula eucarionte, tá? Então, olha lá, todas as partes, todas as organelas. Agora a gente vai falar rapidinho de cada organela. Aqui, ó, célula animal, célula vegetal. Observe, cloroplasto não tem aqui, vacúolo não tem aqui, parede celular não tem aqui. E essa, por sua vez, vamos retomar, tem o lisossomo que eu não encontro aqui, e esses, deixa eu achar aqui, cadê os tubinhos que são centríolos, para mostrar para vocês
Esqueceram de pôr o centríolo nela, mas são túbulos que tem aqui. Depois eu vou mostrar a parte para vocês, tá? Então vamos lá. Membrana plasmática regula o que entra e sai da célula. O Centro de Mídias trabalhou muito sobre isso, que ela seleciona o que entra e sai. O citoplasma, que é o espaço que está entre a membrana e o núcleo, onde tem o citosol e as organelas ficam lá espalhadas. Agora, vamos falar do nosso assunto principal. As organelas celulares. O que é organela? Essas estruturas que estão lá dentro do citoplasma. Então aqui é uma célula, olha lá. Aqui é a membrana. Isso aqui é o citoplasma, isso é o núcleo. As organelas ficam espalhadas aqui. E cada uma realiza uma função, tá bom? Então, olha lá, aqui eu tenho uma célula animal, que é eucariótica, com as estruturas. Aqui os centríolos, achamos, olha lá. Parece um conjunto de canudinho formado de canudinho, olha que legal, tá? E ele tem a função de formar cílios e flagelos, quando a célula tem, e também faz parte da divisão celular, que a gente vai estudar ainda futuramente. Eu não vou falar cada função agora, porque eu vou mostrar cada estrutura e falar a sua função. Por isso que eu não vou ficar lendo esse slide. Era mais para vocês verem mesmo. Olha que chique. Ribossomos. Vamos ver que jeito que é o meu amigo ribossomo. Cada bolinha dessa é um ribossomo. O que o ribossomo faz? Nós vamos trabalhar principalmente com a função aqui, tá? O ribossomo é responsável pela síntese de proteínas. Então, são eles que fazem as proteínas. Essa foto, isso é uma foto, não é um desenho. É uma foto pelo microscópio eletrônico, tá? Isso aqui, ó, essa parte onde ele está grudadinha é o retículo endoplasmático rugoso. Chamado de rugoso porque os ribossomos estão grudados. Os dois juntos são responsáveis pela produção de proteínas. Síntese é sinônimo de produção, tá? Então o ribossomo vai fazer isso. Aqui está mostrando só o ribossomo, do jeito que ele é, só aumentei aquelas bolinhas de tamanho. O formato dele é esse daqui, tá? Próximo item, mitocôndria. Vamos ver se vocês prestaram atenção na musiquinha, no que eu falei, né? Nos vídeos lá, nas atividades que tinha. A mitocôndria, ela é muito importante para todos os seres eucariotes. Aqui está o desenho de uma mitocôndria. Tá? Tá escrito em inglês, mas aqui a gente é só para vocês verem como é que ela é. Para vocês guardarem, pensem que ela parece um tamanquinho holandês. Tem aluno que fala que ela parece um grão de feijão? Também, se assim é mais fácil, guarda. Mitocôndria. O que a mitocôndria faz? Eu sei que a letra tá pequena, mas eu vou explicar. Aqui é só para vocês terem uma ideia do formato, de como que ela é. A mitocôndria tem a função de respiração celular. O que é a respiração celular? Nós vamos trabalhar com mais detalhe na próxima aulinha. A respiração celular é o processo que os seres vivos fazem para produzir energia. Ou seja, isso, então, mitocôndria tem qual função? Produzir energia. Toda energia que a gente gasta no dia é produzido dentro da célula, dentro da mitocôndria. Aí aqui está mostrando, né? Olha lá, nosso amiguinho está correndo, para isso ele precisa gastar energia, não é isso? E a energia é produzida por quem? Pela mitocôndria das suas células. Por qual processo? Respiração celular. Tá bom? Próximo item. Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que é aquele que tem, lá os ribossomos de novo grudadinho. Tanto o retículo endoplasmático rugoso como o outro que a gente vai ver liso, tem uma função semelhante, que é transportar substâncias dentro da célula. Agora, o rugoso, além de transportar, também participa da produção de proteínas junto com os ribossomos, tá? Porque tá aqui grudadinho. Próximo item. Atua no aqui está explicando. Atua no transporte intercelular e armazenamento. Constituído por ribossomos, que é o que eu acabei de falar, e atua na síntese de proteína. Aqui está mostrando, esse é um desenho, não é uma foto. Retículo endoplasmático liso ou agranuloso. Ele é liso porque ele não tem ribossomo. Ele só transporta substâncias. Só que o retículo endoplasmático liso tem outras funções além de transporte. Ele não tem ribossomos, mas ele atua na síntese de lipídios e esteroides. Lipídios é gordura. E esteroides são hormônios sexuais, tá? Então, quem faz parte na produção disso é o retículo endoplasmático liso.
Outra função dele é que ele armazena glicogênio, que é uma substância que armazena energia, e ele atua na detoxificação celular e na ativação de drogas. Toda vez que a pessoa coloca dentro do organismo dela algum tipo de droga, inclusive álcool e outras drogas que vocês conhecem, quem vai trabalhar bastante? Retículo endoplasmático liso, porque ele vai, do fígado principalmente, ele vai ter que eliminar essas toxinas, tá bom? Aí ele atua no controle também do cálcio intracelular. Tem bastante função, mas a principal é a produção de lipídios e transportar e armazenar. Lisossomo. O lisossomo, eles são pacotinhos que tem aqui, que são liberados a partir do complexo Golgiense, que a gente vai falar depois. E a função dele, ele tem duas: digerir alimentos, ou quando não digere, no nosso caso, a gente não precisa de alimento ser digerido na célula, porque já chega digerido. Então o que ele faz na nossa célula, dos seres mais avançados, vamos dizer assim? Ele faz o processo de reciclagem. As outras estruturas que não estão servindo para nada são mandadas para o lisossomo e ele transforma em outras partículas para fazer outras organelas. É como se fosse uma usina de reciclagem, literalmente, o nosso amigo lisossomo, tá? Sistema ou complexo golgiense, tá bom? Então, olha lá. Ele tinha esse nome há muitos anos atrás, complexo de Golgi. Inclusive, vou fazer uma correção aqui, que no sistema lá do governo, no CMSP, eles falaram ainda complexo de Golgi, mas já faz muitos anos que se chama complexo golgiense, tá? Ele parece um monte de saquinho, um sobre o outro, tá vendo? Já dá para entender qual é a função dele. Ele é formado por pilhas de sacos achatados e vesículas, atua na secreção celular. O que acontece dentro do complexo de Golgi? As substâncias que são produzidas, principalmente, as proteínas, elas são levadas para o complexo de Golgi, lá ele termina elas e faz um processo de empacotamento e depois libera dentro da célula e da célula vai para o nosso sangue para a gente utilizar. Então ele tem função de armazenamento e secreção, que não é excreção, porque o que o complexo golgiense libera são substâncias úteis. A excreção é substância inútil que tem que ser despachada, jogada fora, tá? Ele também forma o acrossomo, que é a cabecinha do espermatozoide, e o lisossomo. Origem, né? De onde ele surge? Do retículo endoplasmático liso. Centríolo, lá, é esse conjunto de tubinho. Tem células que tem flagelo, que é aquela caudinha assim para andar. Sabe o espermatozoide? Ele não tem uma caudinha assim que faz nadar? Aquilo lá se chama flagelo. Quando a célula tem aquilo lá, quem forma é os centríolos. E na maioria das células ele também participa da divisão celular, os centríolos, tá? Aí aqui nós temos duas fotos de duas células, tá? Que é um serzinho, é um protozoário, e aqui é uma bactéria. E agora nós vamos falar das estruturas do núcleo, tá? Então aqui é a carioteca, que é a membrana que só os eucarióticos têm, né? Só os eucariontes, têm. Dentro da carioteca está o DNA, que é também chamado de cromossomo, tá? E também existe uma partezinha mais escura, que teve gente que se confundiu na atividade que eu dei. Chama nucleolo, não é o núcleo, o nucleolo fica dentro do núcleo, tá? E ele tem a função de produzir ribossomos, o nucleolo. O núcleo é o centro da célula, ele que comanda tudo, e aqui dentro está o DNA. Quem comanda tudo mesmo é o DNA. O nucleolo só ajuda na produção de ribossomo. E a carioteca separa tudo isso do restante do citoplasma, que é aquela membrana, tá bom? Aí a gente vai trabalhar, para vocês guardarem com mais facilidade, com analogia. O que é analogia? É quando eu utilizo um exemplo do dia a dia, próximo da gente, para guardar mais fácil algum outro exemplo. A gente faz uma comparação. Nós vamos fazer uma comparação rápida aqui. Com o quê? Nós vamos comparar a célula a uma grande fábrica de automóveis. O nosso produto final é o carro, tá? E aí nós vamos ver na célula qual parte dela, de acordo com a função, seria a parte da fábrica. A gente fez um exercício desse de forma presencial, mas nem todos os alunos participaram, porque foi nos últimos dias de aula presencial. Só que a analogia era feita com a escola.
Muitos de vocês participaram das aulas e chegaram a fazer, outros não, tá? Então eu vou fazer a analogia hoje de forma diferente, com uma fábrica. Então vamos lá. Vamos começar da membrana até chegar no núcleo, porque o núcleo é o principal assunto dos próximos conteúdos do bimestre. Então, a membrana plasmática, qual que é a função da membrana plasmática? Ela circunda a célula e ela seleciona o que entra e o que sai. Em uma fábrica, quem seria a membrana? Os muros, as portas, e quando ela seleciona o que entra e o que sai, o que seria também? A guarita, né? Se a gente for pensar lá na explicação que teve no CMSP sobre a membrana plasmática, a guarita e o guardinha seriam as proteínas, que ajudam na entrada e na saída, quem entra e quem sai. Então, comparando a fábrica com a célula, a membrana plasmática seria o muro e a guarita. Aí, as células vegetais, por fora da membrana plasmática, tem a parede celular, que tem a função de proteção e de manter a estrutura da célula. O que seria numa fábrica? Uma cerca, uma grade, alguma coisa além dos muros, para proteger, tá? Próxima analogia, mitocôndria. Qual é a função da mitocôndria? Produzir energia. Quem numa fábrica seria isso? Pensei lá na casa de força, que vai fornecer a energia elétrica que chegou lá da usina. Preste atenção nisso, porque depois eu vou falar uma outra coisa lá, tá? Mais pra frente. O complexo golgiense, ele armazena e secreta substâncias. Em uma fábrica,